Se a gente lembrar, existe uma página de produtos que não existe no Next. Ela não tá aqui, mas ela tá lá no Create React App. A partir desse momento, se eu acessar Products aqui dentro, olha só, ele acessou a página Products, que é uma página que está disponível lá no Create React App. A gente pode ver até que está entre parênteses aqui CRA, só que eu estou acessando ela através do endereço da aplicação Next. Ou seja, eu consigo ter duas aplicações, uma aplicação React tradicional com Webpack, Babel, Create React App ou qualquer coisa assim, e uma aplicação Next funcionando juntas a partir do mesmo endereço, e a gente consegue ir fazendo de forma incremental a adoção do Next nas páginas que a gente precisa de renderização pelo lado do servidor, precisa de indexação, geração estática ou qualquer coisa assim. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal da Rocket City e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pede, que é sobre migração de projetos em React para Next. Na verdade, não React para Next necessariamente, porque o Next ele continua utilizando React. Na verdade, principalmente projetos que usam boilerplates como Create React App ou projetos em que você criou a estrutura do zero utilizando Webpack, Babel, até Snowpack ou qualquer outra ferramenta que você possa estar utilizando. E geralmente, por que a gente vai fazer isso? Geralmente isso parte da necessidade de um projeto que ele foi criado numa estrutura já conhecida como Create React App e chega algum momento, por exemplo, que alguma página do projeto ela precisa ser pública e ter indexação no Google. Vou dar um exemplo, por exemplo, do projeto da Rocket City, onde é a própria plataforma da Rocket, né? A gente tem aqui a plataforma da Rocket, que hoje a gente acessa através aqui do endereço app.rocketcity.com.br, e essa plataforma aqui, ela utiliza tanto Next quanto Create React App. E é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre como ir fazendo a migração aos poucos de um projeto Create React App para Next, né? Mas por que surgiu a necessidade de utilizar Next? Antes, na plataforma, tudo que tinha aqui dentro eram páginas privadas, ou seja, não necessariamente precisava de indexação no Google, não eram páginas que precisavam de server-side rendering, geração estática ou qualquer coisa assim. Com o tempo, o que foi acontecendo é que a gente começou a colocar alguns recursos aqui dentro da plataforma que eram recursos que eram públicos, que estariam visíveis até para quem não estivesse logado na plataforma, ou seja, também precisaria de indexação no Google. Por exemplo, o perfil aqui dentro na rede social, né? Então hoje a gente está criando aqui um sistema social dentro da plataforma, inclusive já entra lá e se conecta aqui comigo, né? Já faz a conexão, já fazendo aquele merchan básico. Mas esse perfil aqui a gente começou a fazer de uma forma que esse perfil possa ser encontrado pelo Google. Não só o perfil, daqui a pouco os vídeos que tem aqui dentro, os posts e tudo mais que a gente vai ter aqui dentro começa a ser indexado pelo Google. Ou seja, a gente começa a ter uma necessidade de pré-renderização desse conteúdo pelo lado do servidor e a gente veio então com a iniciativa de incluir o Next aqui dentro e para isso a gente precisou fazer uma migração, digamos assim, incremental, incrementalmente colocar o Next junto com o nosso projeto, porque se a gente fosse parar o nosso time todo para fazer simplesmente uma migração desse projeto aqui para um projeto Next, demoraria muito tempo. Nesse meio tempo a gente não conseguiria liberar novas features e por isso a gente faz mais ou menos que uma logística como funcionam os micro frontends, né? A gente vai ter dois projetos rodando simultaneamente e se conversando entre si. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai criar um projeto Create React App, criar um projeto Next e os dois vão estar funcionando ao mesmo tempo, no mesmo endereço e se comunicando ali entre si para a gente conseguir ter esse funcionamento correto ali. Então, bora lá. Aqui dentro do próprio site do Next tem um guia sobre adoção incremental do Next e ele fala sobre algumas estratégias. Uma das estratégias que a gente pode usar é um base path. Então, basicamente, a gente vai fazer com que todas as URLs que estejam, por exemplo, em /next, elas carreguem um projeto Next. As outras URLs que não estão com esse path ali na URL, elas vão carregar um projeto Create React App, por exemplo. É uma das estratégias, só que eu não acho muito legal a gente ter algo no domínio ali só para indicar o que é um projeto, o que é o outro. E por isso a gente vai utilizar uma outra estratégia que a gente tem aqui dentro do Next, que é uma estratégia de reescrita, né, de rewrites das URLs, e a gente vai ver. E outra estratégia é utilizando realmente o conceito de micro frontends, que funciona super bem, e a gente pode dar uma olhadinha nisso mais pra frente. Eu quero trazer alguns conteúdos sobre micro frontends aqui pro canal em breve, porque é um assunto que tá cada vez mais em alta, então se você gostaria de ver conteúdo sobre micro frontends, daria pra trazer um pouquinho mais sobre monorepo também, mas são duas coisas totalmente diferentes, mas micro frontend é algo muito legal que a gente pode trazer aqui para dentro. Então, bora lá, vamos começar aqui no terminal criando os dois projetos. Como eu falei, eu vou começar criando aqui uma pastinha, eu vou chamar ela de CRA to Next, né? Create React App para Next. Eu vou começar criando um projeto aqui dentro normal, então Yarn Create React App, que é com o próprio CRA.
Eu vou chamar ele de CRA mesmo e vou colocar um template TypeScript, só porque vou manter o TypeScript ali como padrão. Enquanto ele vai criando esse projeto aqui, eu já posso ir criando o projeto em Next. Então eu vou dar um yarn create next app. E eu vou chamar ele de next app mesmo. E aqui eu não consigo passar o template, né? Eu vou ter que instalar o TypeScript à parte. Vou deixar esses dois projetos sendo criados. E eu vou abrir a pasta do VS Code. Eu não vou abrir a pasta dentro de um desses projetos específicos. Eu vou abrir a pasta do VS Code por volta dos dois projetos. Então se eu dou um ls aqui, eu posso ver agora que eu tenho tanto o CRA quanto o next app. Vamos ver se o CRA... o CRA já terminou de... Então os dois projetos já terminaram aqui de ser construídos, né? Eu vou abrir aqui o VS Code na pasta que está por volta dessas duas outras pastas. E eu vou ver que eu tenho aqui a estrutura básica, então, desses dois projetos aqui. Vou dar uma limpada aqui, tirar readme, tirar gitignore. Aqui no Next eu posso tirar a pasta API também. Vou trocar os arquivos aqui do Next para TSX. Vou aqui dentro do Next App instalar TypeScript, TypesReact e TypesNode, só para eu conseguir ter a parte de TypeScript rodando aqui dentro. Aqui no nosso app vou remover CSS, vou deletar a pasta Styles também, que a gente não vai utilizar aqui no Next. Aqui, como eu estou usando Linux, às vezes eu deleto os arquivos e ele fica carregando para sempre. Geralmente acontece quando a lixeira está muito cheia. E aí eu tenho que vir aqui no meu e dar uma limpada aqui na lixeira. Aqui no index a gente vai remover CSS também, next image, e a gente vai apenas deixar aqui um H1 escrito home, next, entre parênteses, para a gente conseguir diferenciar depois um projeto do outro. Aqui agora no projeto Create React App eu vou deletar o readme também. Eu não vou deletar mais muita coisa, porque como vocês podem ver, o VS Code às vezes ele dá uma travada no Linux quando deleta arquivo. Eu tenho certeza que tem mais gente com o mesmo problema que eu, e eu já modifiquei várias coisas. Aqui eu vou só deletar aqui arquivos CSS, teste, outro CSS, SVG, Report Web Vitals, Setup Tests, para a gente deixar o mais limpo possível. Aqui ele vai demorar mais um pouquinho para deletar tudo isso. Enquanto isso, vamos tomar uma aguinha para nos mantermos hidratados. Pronto, agora depois de 26 anos aí deletando 6 arquivos no VS Code, a gente vai abrir aqui o app TSX. Eu vou remover também tudo que é CSS, logo. Aqui eu vou deixar por enquanto só um H1 escrito app. No index vou remover também Web Vitals, CSS, podemos tirar toda essa parte aqui de baixo. E agora a gente vai realmente para a configuração. Então, geralmente quando a gente tem um app criado com Create React App, a gente tem um sistema de roteamento dentro desse app. Para isso eu vou instalar o React Router DOM, que é o que geralmente a gente usa para fazer rotas aqui no CRA. E agora, aqui dentro do app TSX, eu vou fazer todas as rotas aqui dentro mesmo. Eu vou importar de dentro do React Router DOM. Eu vou precisar instalar também as tipagens desse pacote. E aqui eu vou importar de dentro dele o browser router, o próprio root e o switch. Eu não vou entrar especificamente o que é cada um desses componentes aqui, mas eu basicamente estou criando um roteamento aqui dentro para eu poder ter várias rotas, né, vários endereços aqui dentro da nossa aplicação. Aqui eu vou criar duas rotas aqui dentro, tá? A primeira delas é a rota raiz, que seria a home do nosso projeto. E aqui eu vou passar para ela uma propriedade component. Eu não vou criar um componente separado, eu vou declarar esse componente aqui dentro mesmo. E eu vou escrever home CRA dentro do conteúdo desse componente. E eu vou criar uma outra página chamada products, que ela vai estar escrito products CRA. Tá? Então eu vou ter duas páginas, pensando que a nossa aplicação Create React App, ela tá pronta, ela é uma aplicação como se fosse um e-commerce, né? E ela tem duas páginas dentro dela. E aí, lá no Next, agora no nosso projeto Next, como a parte de roteamento, né, as rotas, elas são criadas a partir do nome que a gente dá para os arquivos que tem aqui na pasta Pages, eu vou criar aqui dentro uma pasta chamada cart.tsx. Vou exportar aqui um componente chamado cart. E de dentro dele, eu vou retornar simplesmente um H1 escrito cart next. E assim a gente já vai conseguir diferenciar os dois projetos. O que eu posso fazer aqui agora é rodar os dois projetos. Então, o CRA a gente roda com yarn next. Aqui ele fala que eu já tenho um outro projeto rodando, então deixa eu parar de rodar aqui os outros projetos. Vou dar um yarn start. A gente já vai ter o nosso projeto em Create React App rodando aqui no nosso navegador. Então já abriu aqui, ó, tenho tanto a home e tenho a minha pasta, a minha página de produtos, as duas rodando no Create React App.
E aqui eu vou entrar agora dentro do nosso Next App e eu vou rodar yarn dev. E aqui ele fala que a porta 3000 já está sendo usada. Então, aqui no projeto Create React App, a gente vai fazer ele rodar em uma porta diferente. Então aqui antes do script start, eu vou definir que a porta que eu quero executar é a 4000 e aí eu rodo o comando start. Isso aqui não vai funcionar no Windows, provavelmente. O Windows não permite a gente definir variáveis ambiente dessa forma. E aí no Windows você vai ter que utilizar um pacotinho chamado crossenv. E aí você vai fazer alguma coisa assim, crossenv, porta 4000, e aí alguma coisa assim, mas tem que instalar esse crossenv separado. Eu não vou fazer aqui agora porque eu estou no Unix. E agora eu volto lá de novo, rodo o projeto Create React App, e agora a gente vai ver que ele vai rodar na porta 4000, e isso faz a porta 3000 estar livre para a gente rodar o projeto Next. E agora eu posso ver então que a gente tem ambos projetos rodando em portas diferentes. Projeto Next na porta 3000, ele tem a página Home e a página do carrinho, né? As duas aqui com entre parênteses Next. E o projeto Create React App tem a Home e a página de produtos. Agora, como é que eu faço para esses dois projetos funcionarem juntos, no mesmo endereço? O que a gente vai fazer o único endereço válido vai ser o endereço do Next, ou seja, na porta 3000. O Next, o que a gente vai dizer para ele através aqui das configurações de rewrites que a gente vai fazer aqui dentro? Quando um usuário tentar acessar uma rota do Next, o que eu quero que o Next faça tente encontrar primeiro a rota na aplicação Next e caso você não encontre, redirecione esse tráfego para a aplicação do Create React App. Então a gente vai criar mais ou menos um funcionamento de proxy. O Next ali, o servidor Next vai funcionar como um servidor de proxy. Ele vai conseguir entender se a rota que a pessoa está acessando é uma rota disponível aqui nas páginas do Next. Caso ela não seja, a gente vai redirecionar o tráfego para dentro do Create React App e aí ele vai tratar da forma mais adequada possível. Então aqui agora, dentro do aplicativo Next, eu vou criar um arquivo chamado next.config.js e aqui eu vou exportar o objeto de configurações e a única configuração que eu quero fazer aqui dentro é uma configuração de rewrites. E aqui ela é uma função que vai retornar algumas regrinhas aqui dentro, um array de regras. A primeira regra que eu vou colocar aqui é toda vez que qualquer caminho for chamado, ou seja, que o caminho que a pessoa está acessando é qualquer coisa, e esse qualquer coisa a gente simplesmente coloca um asterisco aqui no final e adiciona isso numa variável chamada path, eu vou tentar encontrar uma pasta, né, um arquivo, dentro aqui da pasta pages com o mesmo nome, os dois pontos aqui desse lado. Então, isso aqui é a primeira regra. A primeira coisa que o Next vai fazer quando chegar uma requisição é tentar encontrar uma página aqui dentro da pasta pages com o mesmo nome que a pessoa está acessando. Ou seja, se eu estou acessando aqui dentro do Next a pasta cart, a primeira coisa que ele vai fazer é vir aqui na pasta pages e procurar um componente, um arquivo com o nome cart. Se ele encontrar, é isso que ele vai retornar. Se ele não encontrar, aí a gente vai para a segunda regra. Se ele não encontrar, eu quero que com o mesmo endereço, ele vá buscar isso aonde? Lá na aplicação Create React App, que está rodando na porta 4000 aqui no nosso caso. Isso aqui, quando a gente colocar em produção, se o nosso aplicativo lá, Create React App, está rodando na mesma porta, isso aqui vai funcionar. Mas às vezes a gente pode utilizar também variáveis ambiente aqui dentro para, em produção, mudar esse endereço aqui, né? E aí eu quero que ele vá lá no localhost porta 4000, com o path aqui após a barra, para ver se aquela página existe lá dentro, lá no Create React App. Vou salvar isso aqui agora, venho no projeto Next, atualizo aqui, fecho a aplicação e rodo de novo, né? Eu posso ver que agora a nossa aplicação Next, ela continua funcionando, então estou acessando aqui o carrinho, acesso aqui a Home, e aí, se a gente lembrar, existe uma página de produtos que não existe no Next. Ela não está aqui, mas ela está lá no Create React App. A partir desse momento, se eu acessar Products aqui dentro, olha só, ele acessou a página Products, que é uma página que está disponível lá no Create React App. A gente pode ver até que está entre parênteses aqui CRA, só que eu estou acessando ela através do endereço da aplicação Next. Ou seja, eu consigo ter duas aplicações, uma aplicação React tradicional com Webpack, Babel, Create React App ou qualquer coisa assim, e uma aplicação Next funcionando juntas a partir do mesmo endereço, e a gente consegue ir fazendo de forma incremental a adoção do Next nas páginas que a gente precisa de renderização pelo lado do servidor, precisa de indexação, geração estática ou qualquer coisa assim. E aí, outra coisa que a gente consegue fazer também é que se a gente deixar dessa forma aqui,
Se a página home da minha aplicação não for uma página do Next, por exemplo, eu vier aqui no index e botar um underline na frente só para a página home não ser a do Next, e eu tentar acessar home aqui agora, ele vai dar 404. Mesmo eu tendo uma página home lá dentro do Create React App. Então o que a gente vai precisar fazer? Só nos casos em que sua página home não seja no Next, e sim dentro do Create React App. Eu vou criar uma terceira regrinha aqui. A regra é basicamente quando o endereço for barra, ou seja, o endereço root, eu vou redirecionar para localhost 4000. Só isso. Salvo isso aqui agora. Reinicio o Next. Toda vez que eu mudo o Next config, eu preciso reiniciar o serviço do Next. E pronto, a gente já pode ver que ele redirecionou aqui para a home do Create React App. Agora eu tenho a home do Create React App, a página de produtos também pelo Create React App e a página do carrinho pelo Next. Ou seja, eu tenho duas aplicações funcionando de forma síncrona. É claro que quando a gente fizer a transição de uma página Create React App para uma página Next, o tempo de carregamento vai ser um pouquinho maior, porque são duas aplicações distintas. Eu não estou compartilhando o bundle entre as duas aplicações, não é o mesmo código JavaScript entre as duas. Então, se a gente tiver contexto, se a gente tiver estado, tudo isso vai ser resetado quando a gente trocar de uma rota para outra, beleza? Isso é muito importante, porque são duas aplicações diferentes. Então, isso é muito importante para a gente tomar com conhecimento quando a gente for fazer isso. Mas isso é muito legal porque possibilita a gente aí fazendo uma adoção do Next aos poucos, porque a gente sabe que não dá para parar todo o time para trocar o nosso projeto de Create React App para Next e parar de lançar features ou corrigir bugs ou qualquer coisa assim. Então hoje foi um vídeo mais rápido aqui pro Code Drop, principalmente para tirar essa dúvida de adoção do Next, né, de trocar um projeto CRA para Next. E se você gostaria de ver mais vídeos também sobre micro frontends e sobre monorepos, deixa aí nos comentários que eu quero trazer no futuro. E se ficou qualquer dúvida sobre esse conteúdo, deixa aí embaixo nos comentários também, que eu vou estar aí respondendo, quem sabe no PR ou também aparecendo aí nos comentários e tirando por texto mesmo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, não esquece de deixar um like nesse vídeo, compartilhar e deixar um comentário também. Valeu, tchau!